Boa noite, bem-vindos a mais um combate de blogs. Hoje, aqui na redação da TVI, temos duas convidadas, duas mulheres, frente a frente, com perspectivas totalmente diferentes da política. Estamos a discutir a campanha para as eleições legislativas. Do meu lado direito tenho a Helena Matos. A Helena Matos escreve no site Blasfémias e ao meu lado esquerdo a Filipa Martins, do Corta-Fitas. Vamos começar então rapidamente para o assunto do dia, que não é bem relacionado com a campanha, mas tem marcado a campanha. Todas as ações de campanha hoje foram marcadas pela manchete do Diário de Notícias, um desenvolvimento de uma notícia do Público que fala sobre as alegadas escutas do Governo ao Presidente da República, ou a Belém. Helena, qual é a sua avaliação desta situação? Em primeiro lugar, não pegando pelas reações políticas, mas a sua reação em relação à matéria publicada pelo Diário de Notícias. É sempre muito complicado, na medida em que o que as pessoas esperam, não é? É que, e isso tem acontecido muito nos últimos tempos em Portugal, é que não se avalia a matéria publicada, mas sim a relação política, ou, digamos, as prováveis intenções políticas de quem a publica. Eu, nessa matéria, tenho há muito tempo uma posição e que é sempre melhor publicar do que não publicar. Achei isto em relação à Casa Pia, ao processo Casa Pia, achei isto em relação ao processo de licenciatura de José Sócrates, achei isto em relação ao Freeport e acho isto em relação a este caso. Portanto, aquilo que nós temos de avaliar é se aquilo que está a ser publicado é de facto fidedigno, não é? Se aquilo é de facto um documento verdadeiro, não é? Se tem aquela dimensão, se o documento é mesmo assim, e portanto eu penso que é isso sobretudo que vai estar em causa. Mas há uma outra questão em relação a uma eventual intromissão do Governo nos assuntos do Palácio de Belém e o Palácio de Belém a repostar, a querer denunciar essa questão através dos jornais. Independentemente dessa questão, Portugal é um país onde o Procurador-Geral da República disse que achava que estava sob escuta. Não é de facto normal que um Procurador-Geral da República diga isso e que a seguir não faça nada, não é? Sim. Portanto, existe em Portugal um bocadinho sempre um clima de suspeição. Parece-me que esse clima de suspeição se tem agravado nos últimos tempos, não é? Agora, o que não pode continuar a acontecer é as figuras principais do Estado português, seja o Procurador-Geral da República, seja a Presidência da República, acharem que este fenómeno existe e depois nós não vermos mais nada. Por outro lado, eu penso que há um aspecto muito negativo, muito preocupante nesta campanha. Isso que eu disse não tem nada a ver com esta campanha, quer dizer, o Procurador-Geral da República disse isto há muito tempo, não é? Mas até encaixa num argumento do PSD a questão da asfixia democrática. Eu não sei se encaixa no argumento do PSD ou do Bloco de Esquerda. Ou seja, o grande problema é que sempre que se debate isto, as pessoas estão a ver onde é que encaixa, não é? O nosso problema não é um problema de encaixe, é um problema de liberdade de expressão, não é? E de termos confiança no Estado, e de termos confiança nos serviços de informações, e de termos confiança nas instituições, não é? Seja que dê jeito ao PSD, ou que dê jeito ao PC, ou que dê jeito ao PS, não é normal que o Procurador-Geral da República diga que tem o seu telefone sob escuta. Aliás, não seria normal em circunstância alguma. E se ele tem essa suspeita, aquilo nunca deveria ter sido dito daquela forma. Não é? Vamos centrar um bocadinho a questão no assunto, neste assunto, embora isso esteja relacionado, e aproveito para perguntar à Filipa a sua perspectiva em relação a isto. Considera que este assunto poderá marcar, de facto, a campanha, sendo que já estamos a cerca de uma semana das eleições? Não, mais do que isso, eu acho que este assunto marca a política nacional e a relação entre poderes. Como tal, se de facto existe esse clima de suspeição que tanto se fala, é necessário que os órgãos de soberania sejam responsáveis e que hajam inconformidade, mas hajam inconformidade não na imprensa, não através de mails, não através de supostas insinuações de escutas, não através de pressões sobre jornalistas. Se temos de agir em conformidade com uma situação que é de facto e efetivamente perigosa e que existe na sociedade portuguesa, órgãos de soberania como a Presidência da República têm de agir
não tentando pressionar um jornalista da Madeira a escrever determinada história. E pede-se a um Presidente da República que haja em conformidade, não criando ainda mais soundbites ou colocando cortinas de fumo neste assunto e alimentando o clima de suspeição, mas sendo claro e rigoroso e pedindo uma investigação. É assim que este assunto, por ser grave e de grande importância, deve ser tratado. Não deve ser um Procurador-Geral da República a dizer que está sob escuta, não deve ser uma pessoa da confiança do Presidente da República a tentar pressionar os jornalistas para fazer determinada coisa, nem deve ser, hipoteticamente, alguém de São Bento a tentar colocar notícias posteriores nos jornais uma semana das eleições. O Presidente disse que iria debruçar-se sobre questões de segurança envolvidas neste processo depois das eleições. Francisco Louçã já disse que este processo devia ser resolvido imediatamente, ou pelo menos deslindado imediatamente. A questão é que o Presidente da República veio dizer que não falava falando. Exato. Portanto, nós temos um diretor de jornal que está a defender a sua dama e que reage de uma forma, reage atacando, porque ele foi gravemente e de forma veemente admoestado por um provedor do seu próprio jornal, dizendo que o público não agiu corretamente do ponto de vista deontológico, e isso, se aquilo é verdade, e o próprio José Manuel Fernandes, referindo-se a uma hipotética presença do SIS no jornal, está a reiterar aquelas informações, está a dizer que aquele mail é verídico. Se existe esse editor que vem para a praça pública dizer que há a possibilidade de o jornal estar sob suspeita e só por isso é que este mail é publicado no Diário de Notícias, não é suposto que o Presidente da República a seguir venha dizer que fala depois que ninguém é inocente e que ele próprio não é inocente. Portanto, ele insinua que aquilo foi colocado ali e depois ainda fala de questões de segurança. Portanto, ele de uma forma implícita está a reiterar aquilo que o diretor do jornal já vinha a ter dito. Isto é uma postura de um chefe de Estado? Deixa a pergunta no ar, porque a mim acho que aqui ninguém fica bem no retrato. Desde o jornal que publicou esta informação ontem, porque já diversas peças de televisão fizeram referência de que aquela informação não chegou só ao Diário de Notícias, portanto foi plantada, e uma informação que é plantada no dia de ontem, uma informação desta gravidade, provavelmente deveria ser estudada em profundidade. Se calhar, se o trabalho de casa fosse bem feito, teríamos ali uma reação de Belém, teríamos ali uma reação do próprio Fernando Lima, se calhar tínhamos um jornalista à porta do Fernando Lima para ele falar. Nós estamos a falar de coisas gravíssimas. Portanto, a única coisa que o Diário de Notícias fez foi receber um pacote e colocá-lo no jornal no dia a seguir. O jornalismo não é isto. Em questão de deontologia jornalística, já percebemos que existem algumas falhas, mas em termos políticos, considera que... Eram os dois outros pontos que eu queria referir. Vai ter um impacto político forte nesta campanha? A questão é que o que neste momento estamos a assistir é uma espécie de acordo não feito entre todas as partes envolvidas de não se comentar o assunto. Portanto, Cavaco Silva tem uma pessoa de sua confiança no seu gabinete que supostamente pressionou um jornalista e que essa pessoa ainda não apareceu, ainda não comentou o caso. Provavelmente o que estaríamos à espera é que essa pessoa chegasse à frente e dissesse: o Sr. Presidente da República não tem nada a ver com isto fui eu, portanto eu demito-me. Não é? Se calhar, se agisse em conformidade com todas estas informações, era isso que acontecia. Temos um Presidente da República que não fala, mas fala, e ainda cria mais ruído. Temos um Primeiro-Ministro que não comenta porque estamos em campanha. O mesmo vemos com os outros líderes dos principais partidos, apenas Francisco Louçã disse o essencial, que é: independentemente de haver eleições ou não, este caso é gravíssimo, foi colocado na imprensa por alguém, tem de ser resolvido, mas tem de ser resolvido de uma forma institucional, não tem de ser resolvido outra vez na imprensa. Porque eu temo que amanhã acorde e tenha mais uma manchete com mais um caso destes e vamos todos para eleições sem perceber em que país é que estamos. Aliás, eu penso que esta campanha já tem vindo a ser marcada por alguns casos. Falou-se na questão de António Preto, falou-se na questão, inclusivamente, da licenciatura de José Sócrates, foi levantada pelo JST. Isto de facto, pode ser um sinal para aquilo que
da forma como vai cavalgar esta campanha, este tipo de histórias de sujidade quase, em termos de personalizar a campanha e de sujar as mãos dos certos candidatos, uma vez que há uma divisão muito grande neste momento. E sobretudo há uma questão de indecisos, não é? Que podem ser decisivos. Exatamente. Agora, eu queria fazer aqui uma ressalva que acho que é importante. O que está a marcar esta campanha é que nós não sabemos quem é que ganha, mas já sabemos quem é que perde. Quem está a perder são claramente os jornalistas. Que me recorda, desde que a campanha começou, já tivemos a suspensão do Jornal Nacional e o afastamento de Manuel Moura Guedes, não é? Estamos agora com a questão do Jornal Público e, portanto, assim como recordo, creio que o Primeiro-Ministro não terá referido mais nenhum jornalista no Congresso do Partido Socialista, porque senão seria a altura de começarmos também a fazer contas. Portanto, independentemente de tudo, creio que temos isso. Os jornalistas estão claramente a perder. Seja porque trabalharam mal, seja porque se deixaram manipular, seja porque pura e simplesmente foram arredados e pressionados. Portanto, eu penso que nós, enquanto classe, temos de questionar muito bem o que é que nos está a acontecer. Até na nossa forma de trabalhar. Porque se aquele mail foi escrito naqueles termos, é uma parvoíce. Eu tenho muita experiência de pesquisar em arquivos e, sobretudo, procurar documentos que, de alguma forma, comprometam as pessoas, seja no Estado Novo, seja no PREC, seja posteriormente. Hoje mesmo, antes de vir para aqui, estive a ver o arquivo do Ministério da Administração Interna em 75. E há uma coisa que caracteriza as pessoas quando querem fazer alguma coisa que não é muito... Quer dizer, que não sendo ilegal, não se deveria passar daquela maneira, que as pessoas não escrevem. Para não haverem... Não escrevem. Aquele mail, naqueles termos, é muito explicado. E, portanto, eu não estou a dizer que aqueles jornalistas... e os jornalistas da Madeira são tão bons quanto os do continente. E o Tolentino é um excelente jornalista. Sim. É preciso que se perceba que as pessoas, se escreveram aquilo, estão, de facto, num grau muito infantil. Os jornalistas fazem muito frequentemente jeitos a políticos. Geralmente pagam isso sendo facilmente atirados para um canto. Mas aquilo é demasiado a explicar. Portanto, também acaba por haver muita coisa por explicar. Portanto, é um texto muito explícito. Sim. E, portanto, qualquer um de nós que estivesse naquela situação, se não telefona porque receia ser, porque alegadamente dizem lá que receiam ser escutado, não é? E Portugal tornou-se há algum tempo um país de alegadas coisas. Portanto, se eles alegadamente escrevem aquilo porque alegadamente suspeitavam que podiam ser escutados, também alegadamente não iam escrever aquela tonteria, ou então são de facto todos. O que também não exclui, não é? Mas, de qualquer forma, creio que temos de ter algum cuidado em relação a estas coisas. Quer dizer, penso que um dos saldos desta campanha é a instrumentalização dos jornalistas e o facto de alguns jornalistas poderem estar a deixar instrumentalizar. Mas isso também acontece por causa do poder da comunicação social neste momento, a transmissão da mensagem. O poder da comunicação social é nulo, vamos por partes. Sim, mas na transmissão da mensagem. O que nós temos em Portugal são grupos de comunicação social aflitos de dinheiro, na maior parte dos casos, e a precisarem desesperadamente de publicidade. Ou não? E, portanto, aquilo que nós temos neste momento é aquilo que foi construído com um quarto poder, e o quarto poder, neste momento, está a ver para que lado cai. E nós sabemos perfeitamente que o Diário de Notícias, provavelmente, se Manuela Ferreira Leite ganhasse as eleições, renasceria com uma alma, não é PSD, ferreirista, dentro dele no dia 28, penso eu. Mas, Helena, centrando um pouco... Os jornais que é preciso que se registre isto. Muitos dos jornais que têm sobrevivido em Portugal sobrevivem porque mudam, se tornam os mais acérrimos defensores do poder no dia em que ele está instituído, não é? Muitas vezes com os mesmos jornalistas lá dentro, não é? Portanto, também é preciso que se perceba isso. Nós estamos num mau momento de comunicação, as pessoas não valorizam suficientemente a liberdade de expressão. E, portanto, conseguem, e é muito fácil sempre, dizer essa notícia, seja este mail, tenha sido o Freeport, seja o caso Pia, são notícias que põem em causa pessoas que nós estimamos tanto e que temos como tão honestas, tão sérias, os heróis da pátria, não é? E, portanto, não se vai publicar isso, ou não se deve publicar isso. Portanto, desde para já, de saldo desta campanha, eu acho que nós temos, enquanto jornalistas, temos de fazer uma séria reflexão sobre o que é que nos está a acontecer. Mas, Helena, estes casos, de facto, têm aparecido. Sim. E, no entanto, têm surgido sondagens. Ultimamente têm surgido sondagens que apontam para uma liderança do PS, ultimamente até um certo escolar do Partido Socialista em relação ao PSD.
Qual a sua impressão sobre aquilo que poderá acontecer nesta próxima semana? Sente-se alguma desorientação por parte do PSD pelo facto de não estar a conseguir... Não faço a menor ideia, ou do PSD, ou do PS, ou do Bloco, ou do PC, quer dizer, eu penso também que será muito mais tenso. Anda tudo muito nervoso. Será muito mais tempo no PS. Há muita tensão, não é? Acho que será muito mais tenso no PS e no PSD, porque estão em... De facto, o poder de Por acaso, penso que há um partido que joga muito nestas eleições, que é aquele combate entre o PC e o Bloco. Não é indiferente quem é que é a terceira força política, não é? E, portanto, eu penso que para esta campanha tem um vencedor a confirmarem-se esses números das sondagens, que é Francisco Louçã. Portanto, dentro das suas expectativas, portanto, se confirmar isso. Mas penso que haverá ali, claramente, alguma tensão, sobretudo da parte do Partido Comunista, ver o Bloco passar-lhe à frente. Penso que não é de modo algum, pese o Partido Comunista e a sua capacidade de mobilização, trazer as pessoas para a rua. Há um poder que se mede pelos votos e que pode estar a ser perdido, e tudo indicará, provavelmente sim. Penso que não será fácil. Em relação a... Nós temos sempre uma imagem muito mediatizada das campanhas. Nós não estamos lá, não sabemos, não é? Portanto, não penso que hoje tenha sido um dia fácil. Nas campanhas eleitorais. Filipa falava da tensão que existe. De facto, existe uma tensão crescente, não é? Quando nada está decidido e quando nos aproximamos do dia D, e quando se falava do facto do PS estar a descolar, mas do que foi a última sondagem da Católica que o tirou do empate técnico. Exato. Eu acho que não... Descolar quando estava mais a tendência para empate e agora um bocadinho mais acima. Eu acho que esse sinal é um sinal, mas não é um sinal tão relevante que permita ao PS descansar e ao PSD sentir-se de alguma maneira diminuído. Eu acho que esta tensão toda que se tem gerado e que se traduz nos mídias, que se traduz numa pressão muito grande sobre os jornalistas, deve-se principalmente a isto, ao facto de não haver um vencedor. Depois, em relação às outras forças políticas, e a Helena estava a falar do caso da CDU, do facto do Bloco de Esquerda se tornar a terceira força política. Eu acho que esse dado é mais ou menos vai ser consumado, sendo que esta campanha também nos mostrou um outro lado do Bloco de Esquerda, ou seja, um Bloco de Esquerda que se teve de defender, porque devido à importância que atingiu, teve de mostrar provas, e aí foi um pouco a quebra de inocência do Bloco de Esquerda, porque percebemos que tipo de propostas é que analisámos-las de facto. Fizemos um escrutínio do programa do Bloco de Esquerda que até agora não tinha sido feito, porque o Bloco de Esquerda nunca tinha atingido esta dimensão. E eu não sei se não teremos outra surpresa e de alguma maneira o CDS também não fica à frente do Partido Comunista. Porque nós temos exatamente na sondagem da Católica um empate, é 4%, entre CDS e PCP. E a verdade é que o PCP tem um eleitorado muito fiel, mas Paulo Portas, ao contrário de Louçã, que eu acho que atingiu um patamar muito importante, um pouco na sequência do que aconteceu nas europeias, mas porque canalizou um voto de protesto, um voto de protesto que opta por uma linha mais moderna, considera ser mais moderna do que o PCP. Já o Paulo Portas, para mim, não foi uma revelação, porque nós já o conhecemos enquanto animal político, mas foi a pessoa que, principalmente nos debates, se destacou mais, conseguiu transmitir as suas ideias de uma forma muito concreta. Teve se calhar um debate menos bom ou mais renhido com Sócrates, mas de resto foi sempre muito superior. E a verdade é que as pessoas precisavam muito de informação e as audiências dos debates, dos frente a frente, mostraram exatamente isso. E acho que, apesar de Manuel Ferreira Leite nunca ter considerado ou nunca ter feito um discurso contra o CDS, acho que pode haver aqui muita migração de votos do PSD para o CDS. E aí Jerónimo de Sousa corre o risco de se tornar a quinta força política representada no Parlamento, que era uma coisa inédita em Portugal. Muito obrigado, Filipa. Obrigada, Helena. Foi mais um Combate de Blocos. Tivemos aqui, frente a frente, duas perspectivas completamente diferentes daquilo que tem acontecido na campanha. Filipa Martins, de Corta-Fitas, e Helena Matos, do Pelas Fêmeas. Elas vão voltar uma outra vez aqui ao Combate de Blocos. Por hoje é tudo. Até amanhã.